Olá, eu sou Pedro Paulo Spencer Soares, advogado inscrito na OAB em Pernambuco, mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação Tecnológica pela Universidade Federal de Pernambuco e consultor jurídico em Inovação Tecnológica. Dando continuidade à divulgação dos resultados obtidos em nosso estudo de caso sobre o modelo operacional Embrapi, apresentamos a seguir os resultados obtidos em nossa pesquisa de mestrado, especificamente a nossa pesquisa de campo, por meio da admissão de 9 questionários que tratam do diagnóstico sobre o binômio cenário sustentabilidade versus gestão de compliance. Utilizamos uma metodologia específica para fins do diagnóstico realizado, que representa a aferição das médias de incidência das respostas afirmativas em relação às pesquisas formuladas nos questionários submetidos às 42 unidades credenciadas junto à Embrapi, cujas opções eram sim, não e não se aplica, vez que a maioria das ICTs credenciadas atualmente são entidades ou órgãos públicos. Em relação aos indicadores Código de Conduta, Governança da Organização e Engajamento das partes interessadas, foram elaborados 2 questionários com 10 perguntas. Em relação aos 3 restantes, Comunicação com Responsabilidade Social, Sistema de Gestão Integrado e Sistemas de Gestão de Fornecedores, cada um deles teve apenas um questionário com 10 perguntas cada. O questionário 2, de acordo com a metodologia utilizada na nossa pesquisa, indagou sobre a aplicação do Código de Conduta na ICT, bem como sobre a avaliação e aprovação do referido código por um órgão de governança superior, o seu nível de abrangência, a existência de regra de relacionamentos com agentes públicos, a proibição de práticas ilegais e de condutas imorais e antiéticas, o relacionamento com as partes interessadas, a existência de desenvolvimento e treinamento sobre a utilização do Código de Conduta pelas unidades Embrapi, bem como sobre capacitação regular de seus colaboradores. E ainda a participação deles e a existência de um órgão responsável pela formulação das questões éticas de uma maneira mais abrangente. Houve a resposta ao questionário por parte de 32 das 42 unidades pesquisadas. Apurou-se um percentual de respostas afirmativas da ordem de 71,08%, revelando um diagnóstico parcial eficiente, posto que se encontrava na faixa de 50% a 75% das respostas afirmativas. O questionário 3, por sua vez, buscou informações complementares sobre a adoção e aplicação de um código de conduta na ICT, especificamente em relação à existência de diretrizes voltadas para a solução do descumprimento e avaliação periódica dos princípios de conduta por ela adotados. Também buscou verificar a existência de canais de comunicação sobre as violações e a existência também de sanções a elas relacionadas, publicidade acerca de tais irregularidades, tanto internas como externas, bem como sobre a influência do Código de Conduta nas demais políticas da unidade Embrapi. E ainda se existe revisão e atualização periódicas em relação ao referido indicador. Houve a resposta ao questionário por parte de 30 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 59,67% das respondentes, revelando um diagnóstico parcial eficiente, posto que se encontra na faixa de 50% a 75% das respostas afirmativas. O total de percentuais apurados nos 2 questionários apresentou um resultado da ordem de 65,25% de respostas afirmativas, denotando a necessidade de adoção regular
e revisão do Código de Conduta nas referidas unidades, como uma forma de promover uma evolução na política de compliance em relação ao referido indicador. De acordo com a metodologia utilizada, o diagnóstico final para esse indicador foi eficiente. O questionário 4 teve como finalidade avaliar parcialmente o indicador governança da organização na ICT. Argumento sobre a publicidade e formalidade do processo de prestação de contas, bem como a respeito da avaliação periódica de suas rotinas de governança, existência de canais de comunicação, nível de relacionamento com as partes interessadas, iniciativas de diálogo e engajamento, forma de escolha dos membros do Conselho de Administração, influência de cada unidade nas empresas e entidades que com ela se relacionam, nível de relacionamento com a diretoria executiva e a existência de um processo de autoavaliação. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades respondentes, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 93,19%, o que revela um diagnóstico parcial efetivo, posto que se encontra na faixa de 75% a 100% de respostas afirmativas. O questionário 5, por sua vez, buscou informações complementares sobre a adoção e aplicação do indicador governança da organização, especificamente em relação à publicidade de sua prestação de contas, diminuição de riscos, oportunidades de melhoria, existência de treinamentos a parceiros e fornecedores, poder de liderança da unidade IBRAPI em práticas de engajamento, consultas às partes interessadas em decisões estratégicas e no desenvolvimento de soluções, dentre outras formas de colaboração. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 60,47% das respondentes, revelando o diagnóstico parcial eficiente, posto que se encontrava na faixa de 50% a 75% das respostas afirmativas. O total de percentuais apurados nos dois questionários apresentou um resultado de 67,99% de respostas afirmativas, estabelecendo um cenário de revisão regular das políticas adotadas em relação ao indicador. O diagnóstico final foi eficiente. O questionário 6 teve como finalidade avaliar parcialmente o indicador de engajamento das partes interessadas na ICT. Argumento sobre a existência de canais de comunicação averigou também no sentido da identificação, manifestação e priorização, tudo em relação às partes interessadas, também chamadas de stakeholders, registro de demandas, controle de atendimentos e análise sistemática em relação ao referido indicador. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 61,90% das respondentes, revelando um diagnóstico parcial efetivo, posto que se encontrava na faixa de 50% a 75% de respostas afirmativas. O questionário 7, por sua vez, buscou informações complementares sobre o reporte para a alta administração e a influência dos resultados aferidos no processo de tomada de decisões, os efeitos produzidos no que diz respeito à diminuição de riscos e oportunidades de melhoria, forma de incentivos ao longo de sua cadeia de valor, dentre outras questões. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 38,49% das respondentes, revelando o diagnóstico parcial eficaz, posto que se encontrava na faixa de 25% a 50% das respostas afirmativas. O total de percentuais apurados nos dois questionários apresentou um resultado final de 50,20% de respostas afirmativas, estabelecendo um cenário de revisão regular das políticas adotadas
em relação ao indicador avaliado, cujo diagnóstico final foi eficiente. O questionário 8 apurou o nível de comunicação com responsabilidade social da ICT, averiguando sobre o cumprimento de legislação aplicável, o nível de comunicação com as partes interessadas, a minimização de impactos ambientais negativos, obediência às diretrizes de responsabilidade social e de sustentabilidade, bem como sobre a existência de uma área responsável por tal função, estímulo às mudanças de comportamento, poder de influência em suas partes interessadas e ainda a existência de profissionais que participam ou influenciam nas tomadas de decisões, inclusive no que diz respeito ao diálogo e participação das partes interessadas. Houve a resposta ao questionário por parte de 30 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 75,93% das respondentes, revelando um diagnóstico efetivo, pois que se encontrava na faixa de 75% a 100% de respostas afirmativas. Questionário 9 apurou o indicador Sistema de Gestão Integrado na ICT, averiguando sobre a forma de gestão, avaliação de desempenho, política voltada para o referido indicador, auditoria interna, monitoramento, utilização de resultados para tomada de decisões futuras, reconhecimento do sistema adotado e relacionamento com sua cadeia de valor. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 83,20% das respondentes, revelando um diagnóstico efetivo, posto que se encontrava na faixa de 75% a 100% das respostas afirmativas. O questionário 10 apurou o indicador Sistema de Gestão de Fornecedores, averiguando sobre cumprimento da legislação aplicável, monitoramento de fornecedores e apontamento dos resultados em seu código de conduta, influência na gestão própria de seus fornecedores e existência de iniciativas setoriais voltadas para o desenvolvimento sustentável. E ainda relacionamento com a sua cadeia de valor. Houve a resposta ao questionário por parte de 28 das 42 unidades pesquisadas, tendo sido apurado um percentual de respostas afirmativas da ordem de 48,21% das respondentes, revelando um diagnóstico eficaz, posto que se encontrava na faixa de 25% a 50% das respostas afirmativas. Verifica-se, em relação aos 9 questionários respondidos, uma margem de erro média de 8% e um grau de confiança da ordem de 85%. O quadro apresenta o resumo dos diagnósticos realizados em relação aos indicadores escolhidos. Verifica-se que nas tabelas apresentadas houve a submissão dos questionários às unidades Embrapi atualmente credenciadas por meio da plataforma SurveyMonkey. Observa-se que o percentual de respondentes variou na faixa de 65% a 75% da população pesquisada. Considerando que 3 dos 6 indicadores utilizados foram contemplados com 12 questionários cada, o diagnóstico apresentado por indicador representa uma análise sobre o estágio de desenvolvimento de cada um dos pilares escolhidos do programa de compliance para a nossa pesquisa, no que diz respeito ao modelo operacional Embrapi. No caso, verifica-se que o nível de governança das unidades Embrapi é extremamente satisfatório, atingindo resultados percentuais acima de 80%, enquanto que a relação com seus stakeholders, em especial seus fornecedores, demanda uma maior atenção na condução de sua política de compliance voltada para um maior engajamento de suas partes interessadas. Por fim, considerando a política de prevenção às não conformidades, estritamente no que diz respeito à aplicação de um código de conduta, há que se dedicar esforços no sentido de melhorar o resultado, vez que se revela a base de toda política de compliance
utilizada por uma entidade. Ressalta-se também que os insights fornecidos pelas unidades da Embrapi revelam um resultado bastante satisfatório. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Lá no YouTube, visite nosso blog no WordPress. Se quiser e puder, compartilhe esse vídeo também em suas redes sociais. Em breve lançaremos nosso site. Peço a sua crítica e sugestões para melhorarmos e informarmos melhor no nosso público. Quero, por fim, e mais uma vez, dar o meu muito obrigado e agradecer a atenção dispensada. Paz e saúde para todos.